Boa tarde. Última palestra aí, vamos dar um gásinho aí para terminar. Então, boa tarde, meu nome é Felipe, todo mundo me conhece na comunidade como Shima, e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre Celery. Essa palestra eu já dei lá na DjangoCon US esse ano, e foi uma experiência bem legal. Tem um vídeo online, se quiserem ver, vai ser basicamente o que eu já vou falar aqui, então, bem, está disponível online já, se vocês quiserem. Tá, então eu sou o Shima, sou lá de Recife, e eu sou um dos sócios da Vinta. A gente é um estúdio de software e a gente trabalha com clientes nos Estados Unidos, a maioria dos nossos clientes são nos Estados Unidos. A gente desenvolve software customizado, principalmente com Django e com React. E é isso, somos 11 pessoas, estamos crescendo, estamos contratando, então se você tiver a fim de ir para Recife, fala com a gente aí, tem um bocado de gente da Vinta aí, só fala com qualquer um. Outra coisa sobre a Vinta é que a gente adora compartilhar, então quase tudo que a gente faz assim, de alguma forma, sai para a comunidade. Nesse link aí vocês têm um playbook da gente, lá a gente coloca um monte de informação sobre os processos da gente, como a gente trabalha, tanto em termos de processo mais de gerência de software, como também a parte técnica, então tem tudo lá. Se vocês forem no GitHub da gente, também tem muita coisa lá, muito projeto open source. A gente adora compartilhar, como a gente está sempre começando projetos novos, então sempre que aparece uma oportunidade de alguma coisa que dá para a gente, sei lá, alguma ferramenta que não está disponível ainda, a gente faz questão de desenvolver e deixar público. Esses são 3 projetos aí que a gente gosta bastante. O primeiro deles é o Boilerplate, que é um Boilerplate Django com React, que a principal sacada dele é, se você quer começar um projeto novo que vai integrar Django com React, provavelmente você vai querer usar alguma coisa como isso, porque dá trabalho integrar as coisas. E como a gente está sempre começando projetos novos, a gente está sempre dando manutenção nisso, e aí você tem um projeto sempre atualizado. JavaScript tende a quebrar sempre, então você não quer fazer o seu, provavelmente. Você quer usar alguma coisa pronta. O Role Permissions, na verdade, o Role Permissions e o Tapioca são minhas 2 crianças, eu que comecei eles. Hoje em dia todo mundo da Vinta mantém. O Role Permissions é um app de permissões para o Django, e o Tapioca ele te facilita gerar wrappers de API, de wrappers para APIs REST em Python. Então, se quiserem conhecer, chega lá ou fala com a gente. Beleza, então vamos começar a palestra, vamos entender o que a gente quer. A parada sobre Celery e sobre taxas assíncronas é que a gente quer responder rápido para o usuário. Essa geralmente é a principal solução, certo? E aí, beleza, o objetivo é esse, mas quais são as situações que você vai acabar usando uma ferramenta como o Celery ou qualquer outro da SQL? Geralmente você vai usar ele quando você tem uma tarefa longa. Então, se o seu software precisa processar alguma coisa que demora tempo, você não quer o usuário esperando esse processamento, você vai delegar para uma task. Ou então, quando você vai fazer uma requisição para uma API remota, que você não tem domínio sobre quem está respondendo essa API, então essa requisição pode demorar, o servidor que você está fazendo a requisição pode estar quebrado, você também não quer que seu usuário dependa disso, então você provavelmente vai usar isso. Outra ideia é preparar e cachear valores. Se você tem algum, de novo, é meio que a mesma situação, mas repaginada. Se você tem alguma coisa no seu site que ele demora para ser processado, talvez seja boa ideia você pré-processar ele no Celery, armazenar os valores cacheados e deixar lá. Outra ideia, espalhar. Se você tem várias inserções num banco, você está usando um banco relacional e você quer espalhar inserções, você não quer inserir dados tudo de uma vez no banco para não causar um problema, também é legal, você pode usar o Celery. E, por fim, que não é a ideia principal do Celery, mas que te permite também executar tarefas que são recorrentes. Então, cron jobs, esse tipo de coisa, o Celery também te ajuda com isso. Então, vamos começar a entender como é que funciona essa parada. Quando você pensa em task queues, o que você está falando é do problema do produtor-consumidor, que é um problema clássico da computação, certo? De um lado, você tem gente produzindo alguma coisa, nesse caso requerindo tarefas, que vão ser colocadas no final de uma fila e que alguém
vai consumir elas na ordem que elas entraram, né? Beleza. Quando a gente fala de test queues em Python, tem diversas opções. Aí botei algumas logos aí para vocês darem uma olhada. Hoje em dia, quem está se destacando mais são os dois, o Arquil e o Celery. Ultimamente tenho ouvido falar muito bem do Arquil, mas assim, se você for ver historicamente, o Celery é o campeão. O Arquil, eu tenho visto muita gente usando, dizendo que usa porque o Celery é muito complexo. Eu discordo, eu não acho que seja, mas, bem, se a galera está usando, provavelmente é bom. Essa palestra vai ser focada em Celery, meramente porque eu gosto muito, eu acho que ele é bem completo. O Arquil, ele não tem todas as funcionalidades que o Celery tem, então, a longo prazo, se você quer ter tudo no futuro, o Celery vai te ajudar mais que o Arquil. Então, beleza. Para começar a parada, vamos renomear, vamos entender, agora botar os nomes técnicos da parada. Eu falei que o problema que a gente está resolvendo é o problema do produtor consumidor, certo? A gente não vai falar mais de produtor consumidor, a gente vai falar agora de web, broker e worker. O web é o nosso produtor, o broker é a nossa fila e o worker é o consumidor, certo? A partir de agora, esses são os nomes que a gente vai usar. Tem um detalhe aí que, por causa da gente, os workers, eles também podem colocar coisas na fila. A gente vai abstrair isso, porque é um mero detalhe, mas só para ficar claro, também pode acontecer isso. É mais uma coisa que pode rolar. Tem mais um fluxo aí. Começar pelo broker. Então, a gente falou que o broker é a fila. E aí a pergunta que fica é, como é que a gente faz uma fila no computador? Porque fila é um conceito fácil de entender no mundo real, mas como é que se faz isso no computador? Bem, tem uma porrada de formas, certo? A forma mais simples, bota no arquivo de texto. Um arquivo de texto pode guardar uma sequência de coisas que é uma fila, funciona. Qual o problema com arquivo de texto? Eles são lentos e eles não funcionam em rede. Tem como fazer. Não foram feitos para isso, então se torna um problema quando você quer escalar ou quando você tem muito acesso, e aí isso gera também outro problema, que é o de concorrência. Você provavelmente vai ter muita dor de cabeça se tentar escrever tiver dois softwares ou então dois workers tentando escrever num arquivo de texto, vai dar merda, é melhor não fazer. Então, como é que a gente melhora isso? Uma ideia melhor seria usar um banco SQL. Banco SQL, mesma ideia também, a gente consegue armazenar uma fila, não tem problema, funciona. Ponto negativo, ponto positivo, eles sabem funcionar em rede, então já foi uma melhora. Eles sabem lidar com concorrência, legal também. Ponto negativo, eles são bem lentos, tanto para escrever quanto para ler. Então, tem como melhorar ainda. A gente podia usar um banco no SQL. Bancos no SQL são bastante rápidos para ler. Para escrever, nem tanto. Então, tem outro problema. Confiabilidade. Você não consegue... Uma fila é uma parada que é importante você saber a sequência. Então, você não consegue gerar essa confiança no SQL. Então, a melhor solução possível é ter um software que é pensado para isso, para filas. Eu listei 3 aqui. Apenas o RabbitMQ e o SQS, eles foram criados para fazer filas. O Redis, ele é um banco de chave-valor, não foi pensado para a finalidade de filas, mas funciona perfeitamente e eu recomendo usar também. Então, desses aí, quando a gente fala de Celery, os que são suportados são o RabbitMQ, o Redis, o SQS e o Zookeeper. Tem um detalhe só que o Zookeeper e o SQS, eles não têm suporte 100%. Tem algumas coisas que não funcionam muito bem. E aí, se você quer ter o suporte completo, escolhe o RabbitMQ ou o Redis. Então, vamos começar a entender melhor. Só para vocês entenderem, o começo da palestra vai ser um pouco introdutório, assim, só para dar uma visão geral da parada, mas no final vai ter umas coisas um pouco mais avançadas. Tá. Então, esse código da esquerda aí, ele é a parte que vai ser executada sincronamente, certo? A gente colocou um decorator ali, @app.task, e a gente quer que essa ação de adição
ser executado assincronamente. O código da minha esquerda aqui, ele vai ser o cara que chama a task. Então, o que está fazendo aí é adiciona a task lá na nossa fila, no broker, espera o resultado e depois imprime na tela. Tranquilo. Muito simples. Vamos complicar um pouquinho mais. Como é que a gente faz isso no Django? No Django, mesma ideia, a gente tem em cima a gente tem o código que roda no nosso worker, embaixo que provavelmente vai ser executado no web. Então, aqui a gente está atualizando o número de attendees, de participantes de um evento. A gente faz update attendees, .delay. O delay é justamente o método que vai colocar na fila lá. E a gente está dizendo, ó, atualize este evento para ter 9.001 participantes. Tem um problema aí. A gente está passando um objeto complexo para task. Como é que funciona essa parada? Quando você chama o delay, o seu null web, ele vai serializar o objeto e vai colocar isso lá no seu broker. O seu broker é um cara que ele não entende Python, ele entende texto, basicamente. Números, texto, coisas simples. Então, tu tá pegando um código Python, um objeto Python, serializando ele e colocando lá no broker para o seu worker ir lá pegar esse objeto, converter e aí sim fazer o processamento. Tem vários problemas aí nesse processo. O primeiro deles é, versões antigas do Seri, eles usavam o Pickle para serializar esse dado, certo? O Pickle é conhecido, ele tem falhas de segurança, então você não quer usar o Pickle para isso. Hoje em dia isso não é tanto um problema, porque o próprio Seri já usa o JSON por default, mas mesmo assim ainda tem alguns problemas. Por exemplo, o maior deles seria, a gente tem um evento ali que entre o momento que você coloca a task na sua queue e o momento que o worker pega ela para executar, o seu evento pode ter mudado. Então, a forma certa de fazer isso é, você passa o ID, em vez de passar o objeto evento, você passa o ID, no começo da sua task, você vai lá, pega o evento novamente, e aí sim você trabalha com ele atualizado com a última forma dele. Beleza. A gente deu alguns exemplos, mas faltou uma parada. A gente está sempre falando, bota lá e aí vem o resultado. Na verdade, são duas ações separadas. Uma coisa é o delay, que coloca a task na fila, e outra coisa é o get, que espera a task ficar pronta para aí sim seguir a execução do código. Então, o get é bloqueante, certo? O seu computador fica travado, o seu processo fica travado enquanto não tem uma resposta. E aí, a pergunta é, o que é que está acontecendo nesse meio tempo? A parada é que a gente faltou um pedaço da arquitetura. Eu não mostrei a arquitetura toda para vocês. Tem um cara chamado Results Backend, que é o cara que vai armazenar as respostas. Então, a sua requisição sai do seu null web, vai para o broker, é executada pelo worker, que coloca o resultado no Results Backend, e aí sim, o seu web, aí vocês podem ver que tem, o 4 está em 2 pontos, que é ou ele pode retornar para o próprio worker, ou ele volta lá para o seu web. Então, tem esse quarto ponto aí. Outra coisa interessante aí é o seu Results Backend pode ser a mesma coisa que o seu broker. Eles não precisam ser instâncias separadas. Você pode fazer com instâncias separadas, mas não precisa ser. Esse processo aí também de retornar a informação para quem pediu, ela também depende do que for usar. O seu broker, ele pode dizer aquelas 4 tecnologias lá que a gente falou do broker, mas ele pode também usar outras. Então, por exemplo, você pode ter no seu broker um Postgres em vez de ser o Redis. E aí, o que vai mudar é a forma como esse dado retorna. No caso do Postgres, o cara que pediu a informação, ele tem que ficar fazendo polling. No caso do Redis, ele funciona com PubSub. Então, você tem que pensar nisso também na hora que você está definindo a sua arquitetura, porque muda a forma como o processamento funciona. Tá. Beleza, agora a gente começa a entrar na parte mais complicada. Porque quando você está falando de tasks assíncronas, o difícil não é executar elas. O difícil é lidar com os problemas, certo? E aí, a primeira coisa que eu queria trazer aqui são 2 conceitos. E aí, assim, se vocês quiserem sair com alguma coisa da apresentação, são esses 2 conceitos, pode esquecer todo o resto. O importante são essas 2 coisas que eu vou falar agora.
Primeiro, é o conceito de idempotência. Então, idempotência é a propriedade de algumas operações têm de poderem ser aplicadas várias vezes sem que o valor do resultado se altere após a aplicação inicial. Meio difícil, né? Vamos exemplificar. Multiplicação. Depois que eu multiplico o número 3 por 0, o resultado é 0. Se eu multiplicar por 0 de novo, é 0. Se eu continuar multiplicando infinitamente por 0, ele continua 0, certo? Então, depois que eu apliquei a primeira vez a multiplicação, o próximo resultado permanece o mesmo. Mesma coisa com multiplicar por 1. Então, 3 vezes 1, 3 vezes 1, 3, e aí para sempre, certo? Então, as operações de multiplicação por 0 e multiplicação por 1 são operações idempotentes. Mais um exemplo. Para a galera que trabalha com web, com APIs, vamos tentar aqui uma coisa. Quem acha que o método GET do HTTP é idempotente, levanta a mão, por favor. Beleza? Quem acha que o método POST é idempotente? Quem acha que o método PUT é idempotente? E quem acha que o método DELETE é idempotente? Beleza. A resposta é essa aqui. O método GET, sim, é idempotente. Você pode fazer quantos GETs você quiser. E, em teoria, não deveria mudar nada na sua aplicação. Se está mudando, talvez sua aplicação tenha algum problema. O método POST, ele não é idempotente, porque você usa o método POST para criar coisas. E aí, se você está criando, você está alterando o estado. Então, você deixou de ser idempotente, né? A ideia é que você pode fazer a mesma operação várias vezes sem mudar o estado. O POST altera o estado, então ele não é idempotente. O PUT é o melhor exemplo de método idempotente. Porque o PUT, você faz a primeira vez. Nesse caso aí, eu estou alterando o nome do evento 12 para Django Day. Se eu fizer a primeira vez, ele troca para Django Day. Se eu fizer 30 vezes depois, ele continua Django Day. Então, ele não altera o estado. Legal, idempotente. O delete, ele é um pouco mais complicado. Depende do ponto de vista. Do ponto de vista do servidor, ele é idempotente. Depois que você deletou um objeto uma vez, você pode fazer quantos deletes você quiser. O estado do servidor vai permanecer o mesmo. Do ponto de vista da resposta da aplicação, sim, aí vai mudar. Na primeira vez que você fizer a requisição delete, vai retornar... esqueci o número agora. Bem, nas próximas vai retornar 404, porque o objeto não existe mais. Então, depende como você está vendo isso. O segundo conceito que eu quero trazer é o de atomicidade. Então, uma operação atômica é uma operação ou conjunto de operações em uma base de dados ou em qualquer outro sistema computacional que deve ser executada completamente em caso de sucesso ou ser abortada completamente em caso de erro. Esse conceito de atomicidade ele é geralmente usado no contexto de banco de dados, mas você pode usar ele no contexto de outras aplicações também. Então vamos entender um pouquinho mais como é que a gente pode ser atômico. Esse primeiro exemplo aí, o de cima, a gente está fazendo um request para esse Facebook e atualizando um dado aí o nome do usuário. Então, o que a gente está fazendo primeiro aqui primeiro a gente atualiza o estado, então o status do usuário, a gente diz que ele está atualizado. Depois a gente faz o request do Facebook e só depois a gente atualiza o nome do usuário. Isso é um problema. Imagina só se se dá um problema no Facebook, o Facebook está fora do ar e aí a requisição quebra. O teu usuário ele vai ficar lá como se ele tivesse atualizado, mas ele não vai estar. Como é que a gente torna isso mais atômico? A gente primeiro faz o request Facebook, depois a gente salva o usuário com as duas informações juntas, o nome novo e o status. Então, essa segunda operação ela é atômica porque se tiver um problema no Facebook, quebra a task toda, senão ela sucede completamente. Ou ela atualiza o usuário completamente para o estado correto, ou ela não atualiza nada. Outra forma de ser atômico é escrever taxas curtas. E aí curtas em dois sentidos, tanto em tamanho quanto em tempo de execução. No primeiro exemplo aí, a gente está mandando um e-mail para uma newsletter, e aí o que a gente faz pega todos os usuários, e aí faz um for e vai enviando e-mail do usuário para o usuário.
Imagina que essa task quebra no meio. Vai ficar metade dos usuários que receberam e-mail e a outra metade sem receber e-mail. Então, isso não é atômico. Ela falhou pela metade, certo? A gente quer que falhe completamente ou suceda completamente. Então, uma forma melhor de fazer isso é quebrar essa operação em duas tasks separadas. A primeira delas, ela faz o mesmo loop que a gente tinha lá sobre usuários e vai, em vez de mandar o e-mail diretamente, ela vai delegar o envio do e-mail para uma task separada. Então, essa task de baixo, se ela falhar, é mais difícil ela falhar, porque ela não está fazendo nenhuma operação mais complicada, ela não está interagindo com nenhum servidor externo. E aí a segunda, a de cima, que realmente envia os e-mails, se ela vai falhar para um usuário, para X usuários, e você vai saber que ela falhou. Então você pode até reexecutar ela, certo? Então, cada uma delas, ou ela funciona completamente, ou ela falha completamente. Lembrando só um detalhe aqui também, é que a criação de tasks tem um certo custo computacional. Então, você também não quer criar tasks demais, então tenha um pouco de cuidado. Você esteja ciente que quanto mais tasks, você está gerando um custo para o seu sistema, então tenha cuidado. Então, a gente falou sobre tentar novamente. Como é que isso funciona? A primeira forma é fazer manualmente. Você pode ver lá, a task tal falhou, eu vou lá e vou na linha de comando e mando executar novamente. Mas você não precisa fazer isso. O Celery ele te dá ferramentas para facilitar esse trabalho. A forma de fazer isso é usando o self.retry, certo? E aí, nesse exemplo, o que a gente está fazendo a gente tenta fazer um request para o Facebook lá, pegar o número de likes, e se ele der qualquer problema, a gente dá um raise no self.retry, e aí ela vai tentar novamente. Uma coisa legal disso aí é que se a sua task é atômica e idempotente, só e somente só for atômica e idempotente, você pode fazer retry quantas vezes você quiser. Não tem problema. Se a sua task não foi feita com atomicidade e idempotência, você vai ter problemas. Você pode acabar mandando o mesmo e-mail para vários usuários várias vezes, você pode criar uma inconsistência nos seus dados. Então, esse é o tipo de ferramenta que você só consegue usar se você fizer suas testes pensando nisso. Outro conceito legal é o de back-off. Então, naquele exemplo lá do Facebook, imagina que o Facebook está sob ataque e aí as suas requests estão demorando muito para voltar. Aí você faz a primeira request, ela falha, seja porque demorou demais ou porque simplesmente está indisponível o sistema. E aí, se você der retry imediatamente, o que vai acontecer é que o seu próprio sistema vai continuar bombardeando o Facebook com mais requests. Então, você está piorando a situação dele. Se o Facebook estava sob ataque, agora você é mais um attacker do Facebook. Você não quer fazer isso. Então, uma ideia legal é você se afastar. Deu problema, se afasta, espera um tempinho e tenta de novo. Uma sacada legal é você fazer isso exponencialmente. Por quê? Porque se você faz isso a cada 10 segundos, você provavelmente não está dando tempo suficiente para as coisas se recuperarem. Se você faz isso com 1 segundo, depois faz com 2, depois faz com 4, depois faz com 8, você está dando mais tempo e até o seu sistema você está sobrecarregando menos o seu sistema. Então é bom tanto no caso, no Facebook, quanto para você, certo? Você está evitando desperdiçar recurso. Uma sacada também é você adicionar um fator randômico na parada. Porque imagina só que seu sistema delega lá 1000 tasks para fazer requests ao Facebook. E aí as 1000 falham ao mesmo tempo. E aí daqui a 3 segundos, as 1000 são executadas de novo. Daqui a 6 segundos, as 1000 são executadas de novo. Então, tu não está resolvendo o problema. Provavelmente pode ser até tu que está derrubando o Facebook, porque tu está executando esse tempo todo. Então, a ideia legal é adiciona um fator randômico para que cada teste comece novamente em tempos diferentes. Um negócio legal do Surrey é que ele tem essas ferramentas por padrão. A forma como eu mostrei aqui, ela é meio que a gente está fazendo na mão esse processo. Tem uma forma de se fazer essas coisas automaticamente. Então, existe esse parâmetro aí chamado auto-retry-for, que ele vai retentar a teste caso dê alguma falha para a exceção que você listou ali.
E tem também essa outra coisa aqui, que na verdade eu acho que nem entrou ainda, da última vez que eu chequei, não tinha nem entrado ainda no Surrey, mas que está para entrar, que é para fazer a parte do retry backoff. No caso, não tem um exemplo aí, mas esse commit aí, esse pull request adiciona um parâmetro chamado retry backoff, que ele faz justamente aquela parte de backoff automático com exponencial. Então, não tá, acho que não está disponível ainda, mas deve estar nas próximas versões. Tá. Outra sacada é se usar de limites de tempo. Então, se você sabe que uma task demora normalmente 20 segundos para executar, ou então, sei lá, 5 segundos, bota um limite de tempo, porque se estiver demorando demais, é melhor que ela falhe. Não deixe as coisas paradas lá esperando. A forma de fazer isso é usar esse parâmetro aí chamado Task Time Limit. E o Task Time Soft Time Limit, ele vai te permitir recuperar. Então, se você diz que seu time limit é 60 e seu soft time limit é 50, quando der 50 segundos, o server vai levantar uma sessão para você, você vai poder fazer um recovery, e aí sim você vai lá e aí só depois disso o server vai matar a sua task e deixar para lá. Então isso é bem útil. O Accolade é uma das settings do server e é bem importante, bem legal. De novo, isso aqui é essencial para você trabalhar com Accolade. Você precisa ter testes atômicas e idempotentes. O que ele faz? O protocolo normal do Surrey ele avisa que ele executou, ele vai lá no broker, avisa que já executou a task e depois ele executa o teste. Qual o problema disso? Se tiver algum problema, por exemplo, se der um shutdown lá, qualquer problema que o Surrey não sabe lidar, quando você ligar o Surrey novamente, ele não vai saber, ele vai considerar que aquela task já rodou. Se você trocar a configuração do Accolade para true, ele vai fazer o contrário. Ele primeiro vai executar a sua tarefa e só depois ele quando concluir sua tarefa, ele vai avisar lá que ela foi concluída. Então, a parada aqui se você não é atômico e idempotente, você vai permitir que o Surrey rode sua task sem ela estar preparada para ser rodada novamente. Então, é uma parada super legal que, se você tem um sistema grande que está sujeito a falha, te ajuda pra caramba, porque você não vai perder uma task que pode ser importante, mas que você precisa estar ligado no que você está fazendo. Outra coisa importante do Surrey, não só do Surrey, mas de quando você fala de tasks assíncronas, é monitoramento. No sistema web convencional, se der algum problema, o teu usuário vai te avisar, você vai ver o erro, vai chegar um log lá. No caso do Surrey, nem sempre as coisas são tão explícitas. Dificilmente você vai ter o seu usuário dizendo, olha, essa tarefa que fazia tal coisa para mim quebrou. Pode ser até que ele diga, não recebi tal e-mail. Mas é mais difícil. Então é muito importante você se ligar nisso, como é que você monitora suas tasks. A primeira coisa é login. Certo? O login é fundamental e é básico para qualquer tipo de aplicação, independente de ser Surrey ou não. Mas ela se faz extremamente necessária quando você trabalha com testes assíncronos. São coisas que rodam em background que você não está vendo. Então, você quer ter um histórico do que está acontecendo para, se der algum problema, você voltar lá e conseguir corrigir ou identificar o problema. Uma coisa importante é cuidar com informação sensitiva. Você não quer colocar no log o password do seu usuário, você quer ter cuidado com isso. Então, não é que você vai ter tudo que aconteceu no log, mas você tem um histórico bom o suficiente para você ter um histórico do que está acontecendo e conseguir corrigir um erro. A outra parada é, se falhou, avise, grite. Alguém tem que saber que falhou. Então, tem serviços por aí que são muito bons, por exemplo, o Sentry e o Opbit, que eles já têm formas, assim, eles já têm ferramentas, já têm bibliotecas prontas para você integrar essa aplicação, essas coisas com seu Flash, com seu Django, com qualquer aplicação Python. E é muito fácil integrar. Então, esses caras, quando dá algum problema, ele manda um e-mail para você, ele manda uma mensagem. Sempre use isso. Isso é importantíssimo. Uma ideia legal também faz esses caras avisarem no Slack. Se der algum problema, avisa no Slack para que alguém vá lá resolver na hora. E aí, quando eu falo vá lá resolver na hora, isso é capcioso, porque imagina só que você está recebendo várias coisas todo dia lá, vários erros.
Então você tem que ter cuidado também com o que você está recebendo. Um processo importante de desenvolvimento de software em geral é, se um erro chegou, você precisa resolver, dar toda atenção a ele. Se você está recebendo um monte de erro que não é importante, você vai começar a ignorar. E na hora que você começa a ignorar, você está abrindo uma brecha de ter uma falha. Porque certamente vai ter uma hora que o erro vai ser sério, vai ser importante e você vai ignorar. Então, é extremamente importante você tomar cuidado com isso e só deixar essas ferramentas te avisarem quando as coisas forem sérias. E você tem que ter também um processo bem definido de como esses erros saem de uma notificação para entrar no seu backlog, uma priorização, para aí sim ser resolvido. Outra ferramenta legal é o Celery Flower, que na verdade é Flower, mas eu acho que se pronuncia Flower. Basicamente ele te dá uma visão em tempo real sobre as suas tasks. Para sistemas pequenos ele não é tão útil, porque ele realmente é bem focado em tempo real. Então, talvez você não se beneficie tanto, mas se você tem um sistema grande, provavelmente você quer acompanhar o que é que está acontecendo a cada instante lá. Então, recomendo bastante. Ele é open source e é uma aplicação standalone. Então, você vai subir um servidor com Flower e conectar com sua aplicação separadamente. Não interfere em nada no seu sistema normal. Outra ideia legal é essa ferramentinha que é lá da Vinta, chama Django Celery Bit Status. Então, eu não falei sobre o Celery Bit, sobre tarefas recorrentes com Celery, mas elas são também extremamente importantes, bem úteis e são extremamente difíceis de monitorar, certo? Então, como é que funciona isso? Normalmente, quando você quer fazer uma tarefa recorrente, você vai nos settings lá do Celery e diz, olha, essa taxa aqui tem que ser executada a cada x, y, z tempo. E aí o Celery por si só ele não te dá nenhuma informação mais. Você só espera e vê se vai rolar. E aí isso dá brecha para muita falha, certo? Então, o que é que o Celery Bit Status faz? Ele vai te dar essa interfacezinha aqui, lá no admin, que você vai poder ver a próxima execução da sua task. Então, beleza, não está garantindo nada, não resolveu o seu problema ainda, mas você ao menos pode, toda vez que você fizer um deploy novo, você pode entrar lá e verificar. Olha, a minha task eu esperava que rodasse na segunda-feira. Aparentemente ela vai rodar segunda-feira, está planejado para rodar segunda-feira. Pode até dar alguma merda no processo aí e não rodar, mas em teoria ela está configurada corretamente e já te dá uma segurança a mais. Então tá lá no repositório da gente da Vinta, fiquem à vontade lá. Por fim, queria falar um pouquinho sobre teste de depuração. E aí é outra coisa que é também um pouquinho mais difícil que os sistemas normais, mas tem como você resolver isso. A forma principal de resolver esse problema é você usar o Task Always Eager, que é uma configuração lá do Celery, que você vai dizer, olha, toda vez que for chamado um delay nessa task, ignora isso, ignora que esse negócio é assíncrono e roda sincronamente. Então isso é extremamente útil, tanto para você usar nos seus testes, como também quando você está debugando no seu código local. Essa configuração, isso aí é lá do código do Celery, e ele basicamente tem um if lá, se task always eager, roda síncrono. É só isso. Ele não manda mais para o broker. Outra ferramentinha legal, e aí é legal, mas eu não sei exatamente para que ela serve. O RDB ou o PDB para Celery, certo? Então a ideia é que você consegue colocar um breakpoint no seu servidor, no seu worker lá e acessar a partir de outra máquina. Por meio do Telnet. Então é interessante, eu nunca precisei usar, nem não sei exatamente uma boa aplicação para isso, mas alguém pode ter aí, então eu achei legal botar aqui também. Tá, então vamos só revisar. Primeira coisa, não use objetos complexos nos parâmetros dos seus tasks. Tem aqueles dois probleminhas lá, um da serialização com Pickle e o outro da inconsistência do objeto. Escreva tasks idempotentes, idempotentes e atômicas. E aí, de novo, essa é a coisa mais importante. A maioria das coisas que eu falei aqui dependiam disso, então se liga nisso, isso é muito importante. Sempre que possível, use o retry e lembre-se de recuar para evitar você piorar o problema. Monitore o máximo possível
E aí tem aquelas ferramentinhas todas lá. Certamente tem um monte de outras coisas que a gente pode conversar depois aí. Se falhar, seja notificado, mas só seja notificado se for importante. Não seja notificado se não for importante. E use o Task Always Eager para testar e depurar. O processo de produzir essa talk gerou esse... A gente tem uma cultura lá na Vinta de gerar checklists. A checklist é uma parada que é... Em termos de processo, é a melhor forma de você garantir o processo. Você quer fazer um processo bem feito, você faz o checklist. Por exemplo, na aviação é assim que eles fazem. Então, a aviação é uma das áreas mais seguras que você pode imaginar e é através de checklists que ele garante o processo. Então, sempre que possível, a gente tenta criar checklists e no processo de desenvolver essa talk, eu desenvolvi está lá no salarytaskschecklist.com. Esse é um projeto open source também, então tem lá o link do GitHub da gente para vocês acessarem e pode, por favor, contribuam com mais coisas, se tiverem mais ideias. Tem os botãozinhos lá para você clicar e se atualizar a página, ele mantém lá também, então é bem legal, dá para você usar no seu sistema realmente assim. E é isso. Muito obrigado. O link da palestra está aqui, bit.ly/vinta/pybr13, Salary Task Checklist. Tem meus contatos aí todos, fique à vontade para entrar em contato, para falar qualquer coisa, para sugerir alguma melhoria. E a Vinta tem um newsletter, que a gente sempre tem um blog bem atualizado. Se vocês quiserem participar lá da newsletter, é só entrar no nosso blog e tem um campinho lá para se inscrever. Perguntas, por favor. Opa, uma pergunta rápida. Você falou sobre alguns serviços de reporte de erros, né, de notificação, como o Sentry, por exemplo. O próprio Sentry já tem uma ideia de reportar erros recorrentes e, ao mesmo tempo, te dizer que erros foram corrigidos. Você tem o costume de utilizar o Sentry para esse tipo de coisa? Ou é alguma cultura própria da Vinta para tratar esses erros? A gente usa o Sentry. Eu gosto bastante do Sentry. Aquela parada de você dizer, tá resolvida, e quando o erro volta, ele te avisar novamente, voltou esse erro. Isso é genial. Recomendo bastante usar todas as ferramentas assim. Não tem para que criar um processo por fora. O processo do Sentry já é muito legal. Eu recomendo bastante. Oi. São duas perguntas. Recentemente, a gente teve a atualização do Celery 3 para Celery 4. Você chegou a fazer alguma migração? Eu só me deparei com isso, mas não precisei fazer migração. Você chegou a fazer alguma migração? Tem algum ponto que foi horrivelmente ruim ou foi bem fácil? E a segunda pergunta é, você já precisou usar Scikit-learn junto com o Celery? Você sabe de alguém que conseguiu fazer isso? Primeira pergunta, não, nunca precisei migrar de um para o outro. Pela minha experiência, o que muda mais do Celery 3 para o 4 é a forma de configurar. Não muda tanto a interação do sistema em si. Não que eu tenha notado, mas eu nunca precisei fazer a migração, então talvez seja por isso que eu não tenha notado nada. Sobre o Scikit-learn, não, também nunca usei com o Celery. Mas eu sei que tem um projeto, eu esqueci o nome agora, eu posso até pesquisar para tu depois, que é o Dash, o nome do projeto é Dash, que ele é um cara que mistura essa parte de ciência de dados com machine learning e tudo mais e paralisa tudo. Ele não usa o Celery, ele é uma parada própria, mas ele é um pouco novo também, não é tão antigo. Pode ser que te ajude no teu problema. Ele meio que ele consegue separar em processamentos grandes em várias tasks, ele consegue acompanhar tudo isso, ele consegue voltar tudo pro mesmo canto e mergear as coisas. Então, pode te ajudar com isso. Galera, última pergunta aqui. Começou um pouquinho atrasado, culpa minha, desculpa aí. Sobre o Retry Backoff que você comentou, para quem for usar, tomar cuidado que na documentação, se não me engano, está dizendo que está disponível na 4.1. Mas a documentação está errada e provavelmente vai sair agora na 4.2. Eu queria saber se você já teve problema de vários works pegarem a mesma task e como você resolve esse problema. Não, nunca tive problema. Até onde eu sei, o Redis pelo menos o Redis e o Rabbit, eles sabem tratar bem isso. Eu também nunca tive falar de ninguém com problema disso. Mas pode ser só ignorância minha. Tá, obrigado.
Então é isso. Obrigado, pessoal. Obrigado, Shima.